resolveram o problema deles e esconderam a comunidade cigana. O bairro das Pedreiras, neste momento, foi considerado um dos piores bairros a nível nacional, se não mesmo o pior. Portanto, vai-se deixando quase como uma bomba relógio que ali está, até que um dia poderá haver um problema grave. E temos além daquela casinha, além que temos às vezes para comer e não temos. E quer dinheiro para comprar o remédio e às vezes não tenho. O Bairro das Pedreiras surgiu porque era uma comunidade cigana que estava no Carmo Velho, em Beja, onde era o aterro municipal. Então, o Bairro das Pedreiras surge quando eles querem construir a Colina do Carmo e tem um problema. Está lá a comunidade cigana instalada com barracas, então tem que os tirar dali. Porque se não fosse para fazer a Colina do Carmo, a comunidade cigana não saía dali. Só que deram-se com esse problema. Para construir a Colina do Carmo, tiveram que então fazer um bairro, que isto foi um erro, um bairro para os ciganos. Não se faz bairros para os ciganos, faz bairros para as pessoas. Então aí surgiu o Bairro das Pedreiras. Eu tinha estado lá quando vim para Beja. Vim para Beja em 2007 e foi das primeiras coisas que eu fiz foi ir fazer um ateliê lá de teatro no bairro. E na altura não havia tantas barracas. Aquilo que eu penso, a ideia que tenho é que aquilo em 10 anos rebentou, foi assim um crescimento brutal. Porque a ideia que tenho é de facto de haver as casas e se havia barracas não era significativa, não tenho essa ideia na cabeça. E depois tive muitos anos sem lá ir, porque para quem não quer que aquilo se saiba, de facto aquilo está muito bem situado, porque só quem vai lá de propósito é que vê o bairro das Pedreiras. Ninguém passa por ali e tem noção do que é que está ao fim daquela rua. Logo ao início do bairro fizeram estas casas, fizeram um muro, aquilo muro, parecíamos que estávamos num campo de concentração, um muro a tapar tudo. Se irem à net ainda conseguem ver, na altura quando este bairro foi feito, um muro com 2 metros e 40 ou 3 metros, uma coisa fora do normal. Estávamos aqui mesmo num campo de concentração. Fala maluco, queremos fechar aqui para estarem, vamos para ali, todos fechados e tal, que é para ninguém ver e tal. Mas eles partiram metade, ainda está ali pedaços do muro. A ver ali à frente. Porque a intenção foi fazer o bar junto à estrada e depois pôr um muro com 3 metros. Que a Câmara de Beja até foi para o tribunal. Houve uma queixa no Tribunal Europeu porque fez o muro. Porque não se faz muros com 3 metros de altura. Para que as pessoas que passassem na variante não vissem que estava ali um bar. E o Acano, a empresa das rações, pagou para fazer aquele muro. Nós até chamávamos o bairro do muro. A verdade é que isso qualquer um facilmente identifica como um elemento de promoção do isolamento. Numa comunidade por si já se isola. Mas o muro teve ali uma característica que, de facto, produziu esse isolamento, essa separação física, e que progressivamente ele foi-se degradando ou foi sendo destruído e tornando visível aos olhos de cada um o que é que estava por trás do muro. Estavam no Carmo Velho, eram livres, e ali já não eram livres, estavam presos, porque um muro com 3 metros e depois um portão fechado ao candeado, são presos. E para que as pessoas fossem para a cidade, tinham que andar pelo menos mais 2 km, assim à volta, passar por o Pombal, de irem à variante à rotunda da Força Aérea, para depois entrarem na cidade. Ora, mais 2 km. Tecnicamente, o que foi dito na altura e a defesa dos políticos na altura passava, e com 5% de razão, passava por defender os jovens e as crianças de andarem a brincar. Porque passavam ali muitos carros, muitos caminhões e havia o perigo de um caminhão atropelar um miúdo, que era uma confusão grande de todo o tamanho. Mas isso não resolvia tudo, porque aquela empresa tinha e tem acesso, desde que queiram,
para a Estrada Nacional de uma forma muito direta. Nunca está atualizado, mas neste momento posso-vos dizer que o bairro das Pedreiras tem cerca de 50 casas, cerca de 80 barracas, e para as pessoas que vivem nas barracas só existe uma torneira de água. E neste momento naquele bairro estão quase 1000 pessoas, são cerca de 900 e qualquer coisa. Ali não há condições humanas nenhumas. Eu dou o exemplo muito concreto de um problema de saúde pública que está ali, em termos do tomar banho, do vestir, do despejar o lixo. Por exemplo, conheço uma aldeia aqui perto de Beja com 400 habitantes, já não tem tanto 400 habitantes, tem 22 contentores do lixo, para a recolha do lixo, e fazem a recolha 2 vezes por semana. As Pedreiras está com 900 pessoas, tem 6 contentores do lixo e fazem a recolha do lixo 1 vez por semana. E depois toda a gente diz que há muito lixo nas Pedreiras. Epá, aquilo é um problema de saúde pública grave que as autoridades locais, nacionais, europeias, sabem e escondem-se. Faz de conta que não sabem. Passa-se ao lado, assobiando e está a coisa resolvida. Aqui do bairro há muita sujidade, muito lixeiras, e isto aqui, os meus caem é doente, que a miséria está aqui, cai tudo doente. Isto era para ter umas condições aqui, e aqui não há condições. Não há nada para nada. É só miséria. Os cães aqui caem nas peles com dos cães. É sujidade a mais. Os moços já vês que é doente. Isto era para ter outras condições. Aqui não há condições nenhuma. Os bares do lixo estão lá em cima. Faça uma miséria ali que é demais. Aquilo não dá para nada. Há aí pessoas que gostam da limpeza, já outros não gostam. Outros estão acostumados à miséria e a gente gosta da limpeza. E é por isso que a gente está a ver não gosta de certas coisas. Está a ver? Não vê aqui isto. Não vê? Isso aí é ruas. E até as ratazanas caem aqui. Em fio das casas das pessoas. Isto é miséria a mais aqui. Em termos de condições, chocou-me um pouco, porque apesar de eu ser cigana, nunca vivi naquele tipo de condições, felizmente. As pessoas que vivem em barracas, as barracas são feitas de pedaços de plástico, madeira, não existe sarjetas, que é para impedir a água. A maioria das casas não tem luz, logo as crianças têm a dificuldade de aceder à internet, o que é importante para a escola. Agora imagina como é que foi durante a pandemia. Claro que os miúdos ficaram todos retidos no ano escolar, porque havia essa dificuldade. Depois, uma das maiores dificuldades que também é o facto de não haver paragem de autocarro. Ou seja, pessoas que precisam de ir ao centro de saúde, fazer compras, até mesmo ir resolver qualquer coisa da sua vida pessoal na cidade, ter que atravessar aquela estrada. E às vezes existem acidentes e já houve pessoas que faleceram naquela estrada, inclusive crianças. E temos daquela casinha qual é o rato nos come. Temos metido ali em produto, e no produto ali aquilo é o mesmo. Aquilo é uma oportunidade que a gente temos ali, veja lá. Entram ali muitos bichos ali. Entra, sim senhor, há ratos, há cobras. E a gente vê e mete ali em portura além para a gente os matar, está a ver? Aquilo é uma epidemia que a gente temos ali. Agora, não podemos continuar a mandar as crianças do bairro das Pedreiras todas para a mesma turma de uma escola, não é? Porque assim não chateiam mais ninguém, chateiam só aqueles professores porque são mal comportados, ou porque são maus alunos, ou porque são respondões, ou porque são não sei o quê. Não, se calhar, se agarrarmos nos miúdos todos do 3º ano, vamos supor, do 3º ano do ciclo, são 30 miúdos de ciganos. Pá, mete-se 2 em cada turma, mete-se 3 em cada turma. Assim, se calhar, há uma possibilidade maior deles se integrarem, deles estarem... Agora, se fizeres uma turma de 30 com os 30 miúdos... Neste momento, há apenas uma escola que separa os alunos ciganos dos restantes alunos e existe uma grande dificuldade porque essas crianças acabam por não passar o tempo de escola com outras crianças, só crescem com as crianças ciganas na escola e só lidam com colegas ciganos. O resultado final são turmas com miúdos do bairro das Pedreiras e com miúdos do bairro da Esperança, não é? Que são tendencialmente mais problemáticos ou mais pobres, no fundo. A questão é esta, porque os meninos ricos também são mal educados. É que a gente temos aqui muita criança, há muita guerreira, há muita miséria aqui, a gente temos as crianças doentes,
porque a Câmara já sabe que eu fui fazer um pedido com o meu gaiado bem que apanhou o Covid. Ele tem há 2 anos que anda doente. Ele agora está à espera de uma consulta que ele vai levar tratamento pela veia, que é para ficar internado. E eu já fiz um pedido para a assistência social e a Câmara me ajudar e eles não me ajudam. Há aqui pessoas que também têm pessoas doentes e problemas de saúde e estas coisas, eles não dão ajuda. Tenho um rapaz que mora no bairro das Pedreiras, que tem o 12º, e está a ver se arranja um emprego. Já tem os cursos quase todos. Mecatrónica, eletricista, mecânico, de pintura, de todo. Tira-os todos. A ver se encaixa num trabalho qualquer. Quando é para... vai à apresentação, nunca é selecionado. E ele diz, sou cigano. Ou seja, ele está cansado e mora nas Pedreiras. Porque ele pensa assim, epá, é com um trabalho. Ainda sai daqui, porque é com o trabalho, mostra-me. As pessoas falam muito bem nele, mas os patrões já depois não. Um cigano connosco não. Dói quando vimos um jovem, e o problema era o 12º, agora já o tem, e ele anda à procura de trabalho e não arranja trabalho. Atribuir culpas, se é da etnia cigana, se é das pessoas que empregam, não me parece ser por aí o caminho. O caminho tem de ser pela integração. E quando surgir a integração, esses problemas tendem a desaparecer e a serem completamente mitigados e absorvidos. Portanto, o ponto fulcral tem de ser a integração. E a Câmara queixa-se que a comunidade cigana não tem disciplina, que constrói de uma forma ilegal, que não paga água, é verdade. Que muitas não pagam água, que espatifa tudo, é verdade, isso também é um facto. Só que não se pode, quando se procurou enquadrar aquelas pessoas, devia saber-se que eles não tinham os hábitos que nós temos e que era preciso outro tipo de acompanhamento, ajudá-los através de um conjunto de regras que no fundo são nossas, também na comunidade não cigana, para paulatinamente ao longo dos anos irem adquirindo hábitos e costumes que não redundassem naquilo que lá está. Nunca foi feito isso. Nunca houve enquadramento, nunca houve um propósito, um projeto de acompanhamento daquela comunidade. Foram colocados ali abandonados e pronto, e ali estão, naquelas condições. A solução nunca passará por resolver-se de um dia para o outro. Será uma coisa planeada, pensada, planificada e que reduzirá todos os impactos que possa ter, quer na própria comunidade, porque a própria comunidade, se houver uma certa desintegração, não reage bem, e também os efeitos externos à própria comunidade vão sendo atenuados se eles forem feitos de uma forma planeada e programada, eu diria, a 5, 8, 10 anos. Mas eu não vejo isso iniciar-se. Os ciganos eram nómadas porque os obrigavam a ser nómadas. E quando chegaram a Portugal, foram sendo criadas leis para os impedir de ficar muito tempo nos mesmos sítios. Obrigavam-nos a circular. E eles, para serem de alguma forma assimilados, para de alguma forma se integrarem, começaram a adquirir alguns dos nossos costumes. E se nós pensarmos bem, o luto carregado, o luto que demora não sei quantos dias, os casamentos de muitos dias, são coisas do Alentejo, por exemplo. Há muitos costumes que hoje são dos ciganos e que nós condenamos, porque nós fomos largando, eles é que não largaram, porque estão numa comunidade se calhar mais fechada, e o porquê que a comunidade deles é mais fechada, também podemos pensar sobre isso, mas porque a comunidade deles é mais fechada, não largaram esses hábitos, porque esses hábitos eram nossos e eles assimilaram-nos para poderem fazer parte da nossa comunidade também. As zonas periféricas, as mais escondidas da vila ou da cidade ou da aldeia, é lá que os ciganos estão, é lá que escondem os ciganos. Porque é aquela situação de temos que esconder a pobreza, tapar a pobreza. E não, eu penso que não deve ser assim, deve ser de outra forma, que temos que combater a pobreza que temos, quer seja de quem for, quer seja da comunidade cigana, quer seja dos idosos, quer seja da deficiência. Temos que dar cara à pobreza para combater a pobreza, não o podemos esconder. O grande problema da cidade de Beja é a habitação.
e não podemos desprender. Há muitas pessoas integradas na sociedade com muitas dificuldades de habitação e, portanto, estar a abrir exceções ou a abrir corredores prioritários, sim, mas para as pessoas independentemente da sua etnia. E, portanto, não há, é como lhe estava a dizer há pouco, tem de ser um processo de integração que vai levar provavelmente gerações. Não é passar a porta deste lado para o lado de lá e uma solução tipo mágica a surgir de repente. Isso não existe. Temporalmente temos de perceber que há coisas que vão passar a nossa dimensão humana, ou seja, o nosso tempo de vida, e estes processos de integração levam gerações. E, portanto, temos de estar preparados para isso e temos é de começar a intervir, o que, na minha opinião, tem sido feito de uma forma muito, muito, muito pouco eficaz. Para mim, a Câmara de Beja tinha que fazer algo. Olhar para aquelas pessoas e criar condições para que aquelas crianças, os pais já não, mas olhando para o futuro daquelas crianças, que o dia da manhã segue o mesmo caminho dos pais, até a Câmara tinha que criar aqui outro tipo de condições, para que assim a criança fosse desenvolvendo e estivesse em pé de igualdade com outra criança. E então, aquilo ficava um parque nómada, ficava ali. Ali preparava-se as pessoas para que assim pudesse ser cedido outra casa, noutro sítio qualquer. Não os punha todos juntos. O canil municipal tem condições e as barracas não têm. Onde estão crianças, estão pessoas doentes, estão adolescentes doentes, estão jovens doentes, estão idosos doentes. Ele não. É desumano os cães terem mais condições do que as barracas. Pronto. É isso.